A partir do momento que você consegue compreender que aquilo é uma necessidade, você tem que se entregar. Assim como você se entrega para qualquer coisa importante na sua vida. Então, essa entrega, ela precisa ser completa. Eu vou errar, faz parte. Estou na frente do meu professor e vou falar mesmo. Estou no meio dos meus colegas e vou falar mesmo. Aqui... Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ball Talks. Hoje nós estamos recebendo aqui a minha companheira, que ela já esteve aqui sendo entrevistada. Hoje ela vai vai ajudar, né? Me ajudar a entrevistar. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Vitor. Olá. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, qual que vai ser a pauta da nossa... Hoje a gente vai falar sobre o cérebro de uma pessoa que é bilíngue, né? Sobre criatividade. Olha lá. Então, a gente trouxe aqui uma convidada também para a gente compartilhar bastante sobre esse assunto. É isso aí, seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Aí. É Daniela, Daniele? Daniela. Daniela, seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada. A Dani trabalha aqui no colégio já tem um bom tempo também, né, Dani? Já. Na verdade, eu entrei no fim... Não no finzinho, né? Em 2021, então eu peguei a transição aí do ensino híbrido durante a pandemia. E aí, desde então, estou aqui como professora e agora passei a ser coordenadora do Fundamental 1. Que legal! Parabéns aí pela nova desafio, né? Acredito que é um desafio quando você deixa a parte só acadêmica para você também fazer a gestão. Sim, né? sim. Você já trabalha com que séries? Eu já trabalhei... Na verdade, se for buscar aí nas raízes, a administração é a minha primeira formação, a administração de empresas. E eu trabalhei durante 8 anos com comércio exterior. E a minha paixão pela educação veio também um pouquinho disso. Por quê? Primeiro porque eu utilizava o inglês para tudo. Para tudo, né? Então, era comunicação com os clientes, comunicação com os outros países. Porque eu pegava, por exemplo... a mudança de um presidente de uma grande empresa, e aí eu fazia todo o processo de transferência dessa pessoa para qualquer outro país. E quando você trabalha isso dentro do comércio exterior, outros pontos importantes são necessários, como realocação das crianças em escolas. Então, eu fazia contato com as escolas, eu entendia como era o processo. Muitos, por virem de outros países, o inglês era o centro de tudo. Então, eu comecei a me envolver ainda mais com o inglês por conta disso. E aí, por conta de um burnout, eu mudei a minha profissão. Mudei a minha área, falei, eu vou trabalhar agora com algo que eu realmente ame. E aí, eu desisti da carreira corporativa, de coordenadora de importação e exportação, e passei a lecionar. E desde então sigo. Foram mais de 9 anos com educação infantil bilíngue. E depois eu passei para os outros segmentos. Então, ensino fundamental 1, que aí engloba da primeira até a 5ª série. Ensino fundamental 2, que seria do 6º ano até o 9º. E também o ensino médio técnico, né? Então, as aulas de business também têm experiência desde que eu entrei aqui. Você também trabalhou no mundo corporativo? Ou não, você veio direto para... Nunca, desde sempre na área da educação. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu trabalho, né? Tenho a parte corporativa também, a gente dá aula. E eu não sei se você já chegou a receber esse tipo de pergunta, mas às vezes as pessoas me perguntam, você trabalha também ou só dá aula? Como se dar aula, né? Como se dar aula não fosse um trabalho. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, assim, quais são as atividades, né, que a gente tem a Carol, desculpa, a Fernanda também pode falar. Quais as atividades que a gente tem como professor, né? Que é bastante coisa. Muitas. Na verdade, o que não tem, né? Porque o professor, ele precisa ser... ele precisa ensinar, mas de uma forma muito criativa. Então, precisa pensar fora da caixa e trazer aquele conhecimento e ser mediador da construção de um conhecimento sem que o aluno fique entediado. E hoje, eles estão muito além, né? Então, o ensino hoje é diferente do ensino que eu tive, que era muito mais tradicional, que era... apostila, caderno, cópia, na época do mimeógrafo, que as folhinhas eram isso, né? E hoje não.
Hoje você precisa de uma atividade muito mais interativa, então uma atividade online, às vezes um jogo. Então você precisa pensar muito fora da caixa. O que acaba sendo cansativo, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? Então todo esse trabalho pedagógico, fora o dar aula, engloba muita coisa. O vir da aula é o menor dos problemas, né? Estar em Exatamente. sala de aula, o problema Na é verdade, a reinvenção, a né? busca eterna, né? Da novidade, da didática que a gente tem que colocar em prática para, de fato, manter os alunos sempre interessados. Eu lembro quando eu estudava no fundamental, assim, acredito que vocês devem ter passado por isso, era uma apostila e a lousa e pronto, né? Aquela lousa de giz, e Giz. copiava, a máxima interação que a gente tinha era quando a gente ia na lousa para escrever ou fazer alguma correção. Exatamente. Sim. Hoje não, hoje a gente Hoje vê é que... plataforma. Tem a Sim, plataforma, tem plataforma. no caso do ensino bilíngue, por exemplo, tem a plataforma que já oferece jogos, ela oferece vídeos, ela oferece os áudios, sempre tem uma pesquisa, a conclusão de um capítulo que engloba tudo num jogo, numa Vídeos, né, trivia. histórias. Então é muito interativo, são muitas informações. E hoje a pauta que a gente vai falar é da neurociência e o inglês, né? Exatamente. E aí, o porquê dessa pauta? Porque quem trouxe? Eu aprendi, eu assisti muitas palestras e sempre me interessou a neurociência. Tá. E uma das coordenadoras da qual eu tive na área da educação, uma vez me fez esse comentário, falou, olha, nós vamos assistir uma palestra que é sobre neurociência. Você sabia que o cérebro bilíngue, ele é muito mais criativo do que um cérebro monolíngue? E eu fiz aquela cara de, como assim? Espanto, né? Que é isso? Como assim? Então, quer dizer que eu sou mais criativa do que uma pessoa que não fala nenhuma outra língua? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o assunto e eu achei muito interessante a forma como eles explicaram. E fez muito sentido para mim. E aí eu passei a explorar algumas dessas habilidades, né? Porque são várias habilidades que você precisa desenvolver, não só em você e observar em você, mas também nos alunos. Qual a idade que você indica para começar o inglês, para começar a prática da... Falando justamente sobre o cérebro bilíngue e as funções cognitivas, né? As habilidades cognitivas, a primeira infância já faz uma grande diferença. Que seria, a gente estaria falando o quê? De 6 anos? Até os 6 anos de idade. Até porque... Até os 6 anos, então pode começar até antes, aos 3, 4? Sim, foi comprovado cientificamente de que os bebês, por exemplo, eles conseguem assimilar tudo aquilo de ruído fora da barriga da mãe, né? Já desde que eles estão ali dentro. Então, isso precisa ser continuado fora. Se você descontinua, você deixa de estimular o bebê que até aproximadamente uns 6, 7 anos, ele está em pleno desenvolvimento, principalmente nessa percepção auditiva. Sim. Agora, nessa mudança de chave, você veio do mercado corporativo, né, do mundo corporativo, que é uma outra realidade, uma outra vivência. Qual foi o choque que você teve quando você entrou para o mundo acadêmico? Teve alguma dificuldade que você teve ou foi assim, algo que você queria muito? Era tudo como você imaginava? Porque é muito diferente, né? Do muito que você diferente. estava fazendo, onde você atuava. Paralelo ao trabalho que eu desenvolvia como coordenadora de importação e exportação, eu sempre dei aulas de inglês, porque inglês... No começo eu não gostava de inglês, eu vou ser honesta, porque... Com quantos anos você começou a aprender inglês? Eu comecei a aprender inglês, eu tinha 12 anos. Que foi a época do hater. Não fala isso perto do Vitor, porque o Vitor com o inglês... Não... 12 anos. Ele sempre fala. E eu sempre inventava uma desculpa para não comparecer às aulas. Olha. Eu não gostava. No início eu tinha um pouco de trauma, eu achava que eu não iria aprender inglês de jeito nenhum. E aí, quando eu completei 16, a minha mãe sempre falou, não, você precisa, o meu pai incentivava, você vai perceber que vai te fazer muito bem no futuro, olha para mim. Hoje eu tô aprendendo inglês, é muito mais difícil, né? Hoje eu sou mais velha, eu tenho outras responsabilidades, não consigo focar nisso. E aí eu segui, porque eu falei, vou ser a boa filha e vou continuar. Quando eu completei 16 anos, eu queria ter o meu dinheiro a qualquer custo.
Então, eu falei, vou arrumar um estágio. Naquela época, era a moda, arrumar um estágio para trabalhar durante meu período. E eu consegui o estágio naquela franquia Rei do Mate. Uhum. E comecei a trabalhar ali, na Avenida Paulista. E foi então que eu comecei a praticar o inglês. Por quê? A Avenida Paulista é aquele... Muito gringo, né? Polo de gringo, né? São muitas empresas, muitas multinacionais, e eu comecei a fazer o atendimento dessas pessoas. Então, teve um dia que um ônibus estacionou próximo do local, e então vieram os gringos e todo mundo começou a olhar quem fala inglês, quem fala inglês, quem fala inglês. Aí eu tomei a frente e falei, vou tentar. Dali, a minha chefe na época olhou e falou assim, você fala inglês dessa forma? Você tem uma boa dicção, por que você não investe nisso? E ali eu falei, olha, foi legal, todo mundo me entendeu, eu atendi todo mundo. Daquilo foi ampliando, então passei da informação turística, porque aí todo mundo falava, vai ali que tem alguém que fala inglês. Aí eu falei, bom... Você vira referência. Referência, é isso que eu ia falar, virou ponto de referência. Vira o ponto de referência, foi isso mesmo. E aí eu falei, olha, é uma coisa legal para eu levar para o futuro. E aí, quando eu completei 17, eu saí desse estágio, porque eu não estava conseguindo equilibrar os meus estudos e eu queria prestar vestibular para uma faculdade boa. Então, eu falei, o que eu posso fazer, então, para ganhar dinheiro, mas que não me sugue tanto tempo? Aí eu recebi o convite da própria escola onde eu aprendi inglês para lecionar. E foi daí que eu comecei a entrar em sala de aula e ter contato mesmo com os alunos. E eu ensinava alunos muito mais velhos do que eu, e eu trazia coisas bem diferentes, eu trazia uma aula mais dinâmica, e fui ficando até o mundo corporativo tomar todo o meu tempo, porque depois eu fui para essas empresas de importação e exportação, né? Grandes também. E aí eu falei, bom, não dá mais para equilibrar com as aulas, porque escola de idiomas você precisa dar aula no período noturno, durante os sábados, e a parte corporativa me consumia muito, né? Às vezes eu saía muito tarde do escritório, até porque naquela época, a pessoa velha falando, naquela época, isso foi semana passada, tá, gente? Semana passada. Olha o rostinho dela, olha só, super novinha. Então, naquela época, não se existia meios de comunicação tão efetivos quanto hoje. Então, hoje, independente de qualquer coisa, você tem uma facilidade maior para entrar em contato com qualquer lugar do mundo. E naquela época, não. Então, às vezes, era 1h da manhã, eu estava dentro do escritório porque eu precisava falar com alguém num determinado horário e era ligação de telefone. Por telefone só. Comunicação por e-mail era ruim, a internet era muito ruim, internet de escada praticamente ainda. Então, depois disso, né, eu falei, está me sugando demais. Então, eu busquei fazer letras. Falei, eu preciso mudar. E, desde então, sou apaixonada. Você transitou em várias idades, né? Qual que foi a idade menor, assim, que você deu aula? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E até mais 60? Mais 60. Mais 60. Eu cheguei a lecionar um senhorzinho que tinha 78. Então, você pegou alunos que tinham... Pode contar. Porque ele fazia aula de teclado e ele queria entender as letras em inglês. Então, ele falava, aquela letra, você me ajuda a fazer a tradução? Então, ele começou a fazer algumas aulas justamente por conta disso. É legal, né? Quando você pega essas pessoas, independente da idade, está lá estudando, sim, força de vontade. E, às vezes, a gente... Né, eu lembro quando eu estava fazendo o meu curso, quando eu fiz os 30, aquela crise, né? Meu Deus, sim, a crise dos 30, parece que o mundo vai acabar. E aí eu fui pro curso de inglês, assim, falei, 30 anos, já tô ficando velho já. E aí tinha uma senhora que fazia comigo, e ela super, assim, sabe aquela pessoa disposta, empolgada? Não, porque eu fui viajar, vou pra lá, pra cá, porque eu tô aposentado. Eu só tenho 60 anos. Eu tô vivendo agora, não sei o que. E assim, aquilo foi um tapa na minha cara. Eu falei, você tem 30 anos, você tá achando que, né, que tem uma grande idade. Então, assim, a idade é a gente que faz, né? A nossa boa
nosso espírito. E aí eu estava perguntando justamente quais são as idades que você deu, porque nessa trajetória, aí vale para a Fernanda também, vocês identificaram alunos que já tinham experiência, fluência no inglês e alunos que estavam iniciando. Sim. E vocês veem, na prática, realmente os alunos que têm mais fluência, eles acabam sendo mais criativos também na resolução? São Totalmente. muito mais criativos e eles se sentem mais seguros. Então, o tipo de bloqueio que você encontra em uma pessoa, por exemplo, com 20 anos e ela resolveu começar a aprender o inglês, é totalmente diferente daquela criança que já teve contato com a língua em algum momento na infância. Então, você desbloqueia literalmente e essa pessoa que já tem esse tipo de histórico com uma língua, não somente o inglês, mas com qualquer outra língua, é livre. Então... É o que a gente fala muito. A criança, ela é uma folha de sulfite em branco. Sim. Ela não tem traumas, ela não tem travas. Tudo que você coloca ali, ele flui. Por isso que o maior exemplo de sucesso, de assimilação, geralmente é com as crianças. Porque, de fato, eles não têm esse trauma de nada, diferente do adulto, de um adolescente que teve uma experiência, sei lá, fiz um curso, não gostei, cria aquela rejeição. Criança não é assim. Então, é muito mais fácil de trabalhar, na minha opinião. Sim. Por que, Né? que você não fez inglês? Eu, na minha época, eu entrei a fazer inglês já estava na graduação, porque meus pais não tinham condição. Então, eu era inglês, eu era o curso de informática. Então, pela mesma experiência Sim. que você, então eu fiz o curso de informática. Depois comecei a dar aula na escola que eu fiz, aí entrei no colégio, comecei a dar aula de informática. Então, a vivência que você teve do inglês, eu tive em cursos de computação, né? Fazia Sim. Word, esses pacotes de Office que tinha. E aí, quando eu fui ter aula de inglês, eu já estava na graduação e trabalhando. Então, assim, meu inglês era às 7 horas da noite. Eu saía do meu trabalho teoricamente às 18, só que a gente Sim, nunca sai às 18. E eu chegava atrasado, mas não porque eu queria, eu até gostaria, mas assim, a necessidade não dava para eu sair mais cedo. Então, eu não conseguia acompanhar a aula, eu chegava atrasado. Ou aí, falei, não dá para fazer durante a semana. Falei, não dá, tô se perdendo, vou fazer no sábado de manhã, 8 horas da manhã, no sábado. Então, assim, você chegava já bêbado de sono, né? Porque 8 horas da manhã, você fala, meu Deus do céu, gente. Mesmo, por mais que eu ia dormir cedo na sexta-feira, não era cedo, porque eu saí da faculdade 10 horas da noite, 11 horas da noite, até chegar em casa era meia-noite, uma hora. Pra acordar às 7, nossa, era assim, chegava com muito sono, muito sono. E é muito difícil equilibrar, né? Não tem jeito, porque quando você faz, desculpa te cortar, Sim. quando você faz à noite, o seu foco tá totalmente disperso, e no sábado Que você entende que você precisa daquele momento para descansar, mas você quer adquirir aquilo, né? Aí você fica naquela briga interna. Eu costumo falar assim, que o inglês, ou você encontra o inglês, ou o inglês te encontra. Ou você encontra o inglês numa música, num filme, numa viagem, por livre e espontânea vontade, porque você gosta, ou ele te encontra quando te joga numa reunião que só tem pessoas que falam inglês e você não. Sim. Exato. E aí, qual foi a sua experiência com a primeira leitura que o professor falou, olha, faça essa leitura, por favor? Você já fica... Fica muito assim, você tem medo de errar, você tem vergonha de falar. E eu acho que é uma coisa que é muito interessante, porque eu tinha um professor que ele falava assim, eu não sei, a gente se cobra muito, porque as pessoas vêm de fora pra cá e falam ou porta ou janela. E absolutamente nada. não tem concordância, e a gente só quer entender. E a gente se cobra que tem que falar bonitinho as palavras, uma frase com a dicção correta, não que a gente não temos que nos preocupar, mas acho que existe um grau de evolução nisso, né? Primeiro eu preciso entender. Fases, né? E a gente já quer né? A gente já quer falar fluentemente. E talvez isso que acaba surgindo várias travas no meio do caminho, né? Exatamente. Por isso que é importante, o quanto antes, fazer-se inglês. Se possível, na primeira infância. E a gente tem que fazer um parênteses aqui, porque nós temos o curso bilíngue, né? Então, assim, quando você fala de curso bilíngue, não significa que você tem uma aula de inglês. Você tem várias disciplinas. É uma imersão, exatamente. Puxando um pouquinho para a primeira infância, né? Voltando para a primeira infância. Quando você menciona que o cérebro bilíngue ele é mais criativo e desbloqueado, resumindo assim, né? Vamos simplificar. Sim. Você entra nesse aspecto justamente em relação a isso. Imagina uma criança que entra na educação infantil bilíngue. Então, ela vai aprender tudo numa segunda língua. Então, ela vai aprender a desenvolver o foco dela,
para duas coisas diferentes. Então, ela vai aprender na língua materna e vai aprender na língua inglesa, no caso do colégio, de uma forma natural. Então, ele não vai ter traumas, bloqueios, ele não vai ter vergonha de falar, de errar, porque aquilo vai fazer parte do contexto que ele está inserido. O primeiro contato, O primeiro contato. E isso vai se estender para os outros anos. Então, as habilidades cognitivas, elas vão ser muito mais flexíveis, que aí é quando nós falamos um pouquinho sobre a plasticidade cerebral. Então, a criança ela vai aprender a desenvolver essas outras habilidades. Então, quando chega o momento dela fazer a seleção daquilo que é necessário para aquilo que é desnecessário, a exploração de um novo mundo, quando ela trabalha a habilidade auditiva, e inclusive para tomada de decisões, tanto na língua materna quanto para qualquer outra língua estrangeira, isso vai habilitar que essa criança ela desbloqueie habilidades das duas formas. Então, por isso, ela vai ser muito mais criativa no futuro do que uma pessoa monolíngue. Isso. A plasticidade cerebral que ela diz é aquilo... Você tem uma informação, sei lá, você estava na escola, com 5 anos, você aprendeu X coisa. E aí você assimilou aquilo muito bem. Em um dado momento, sei lá, com 25 anos, você vai ter contato com aquele mesmo assunto. E aí fica numa casinha aqui dentro da sua cabeça que quando você vê aquilo, não causa nenhum estranhamento. Porque você já teve esse contato, ele ficou assimilado, tá ali guardadinho em algum lugar, e aí quando você retoma, é como se fosse uma coisa natural. Normal. Não vai causar tanta estranheza. Então, você força o cérebro ao máximo, né? Porque até os 6 anos, você consegue fazer isso com a criança. É a formação básica de valores, inclusive familiares, né? Então, é a formação base para tudo. E se nessa base você mune a criança de informações que não sejam só na língua materna, é óbvio que lá no futuro, por mais que ela passe 20, 30 anos sem ter contato com aquilo, ela vai buscar lá nos valores familiares, em todas as outras habilidades, né, inclusive, ela vai buscar essa base para uma tomada de decisão, para responder alguma questão, para fazer uma entrevista de emprego, para tomar uma decisão lá no futuro, mais assertiva. Então, por isso, o cérebro bilíngue, ele é, sim, muito mais criativo. E para aqueles pais que estão em casa, tem filhos que se identificam com o inglês, acredito que a grande maioria hoje, né, aprende por si só, ou tem um incentivo no colégio, em casa pratica naturalmente, assistindo, mas é aquela criança que não gosta, o que o pai tem que fazer? Estimular, eu acho, né, não sei de que maneira, talvez assim, é o que eu sempre falo, a gente tem que encontrar um nicho ali, o que o aluno gosta, qual é o interesse do aluno, né? E tentar colocar aquilo na rotina dele. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque o contato do aluno, se a gente for pensar de uma maneira universal, matemática, português, história, como é que o pai faz isso? Ele não faz, né? Sim. Mas aí do inglês especificamente tem que ter esse cuidado, porque é uma outra língua. Né? Mas eu acho que geralmente tentar entender um pouco a realidade e os interesses do aluno, o que ele gosta ou não gosta. Sim, identificar. E aí, puxando um pouquinho sobre o que a Fê acabou de mencionar, tanto na primeira infância, quanto Fundamental 1, mas isso também se estende para o ensino fundamental 2 e o ensino médio, o ser humano em si, quando ele aprende de uma forma afetiva, é muito mais efetivo. Então, precisa ser também prazeroso, né? Precisa ser natural e precisa ser prazeroso. Então, desde quando você tem o bebezinho, você vai explicar as coisas para ele, a primeira palavra que uma criança aprende é não. Não pode isso, não pode aquilo, não. Então, e se for o sim? Sim, você pode fazer isso, nesse momento, não. Então, se você busca essa afetividade, ensina com essa afetividade, a resposta que você tem, o resultado que você tem é muito maior e melhor
do que só impor de você vai aprender e a criança não entender o motivo. Isso funciona também para qualquer adulto. É muito mais gostoso e prazeroso você aprender pelo amor, né? Pelo prazer de estar fazendo aquilo, do que tem que fazer por obrigação. Por isso que eu falo, você tem que encontrar primeiro o inglês antes que ele te pegue por aí em alguma reunião surpresa, né? Que você tem que participar. Para não ser na força do ódio, né? Porque aí não adianta, não vai fluir. E assim, vocês têm experiência, né? Ambas têm experiência em outras escolas e outros lugares. E o que o curso aqui no BAU, né? O curso bilíngue, ele tem de diferencial que a gente pode falar para quem está em casa que ainda não conhece o curso? Uma das coisas que, inclusive, é o que eu mais admiro é a imersão. A imersão em outras, não outras, mas são disciplinas que caminham juntas. Então, você tem o currículo tradicional, por exemplo, vai aprender matemática, mas você tem um currículo de math que vai caminhar junto com o currículo de matemática. Tem alunos, inclusive, que têm mais facilidade de assimilar um conteúdo de math do que de matemática. E o conteúdo é o mesmo, né? Mas as formas de se trabalhar, inclusive pela questão de ser uma segunda língua, você pode vir a focar mais pelo fato de ser uma língua que você não nasceu naturalmente em você. Você aprendeu de uma forma natural, você tem contato, então aquilo vai fazer o seu cérebro forçar um pouquinho mais e preciso entender, porque é uma outra língua, então o foco, de repente, vai ser maior. E isso para outras disciplinas também. Então, você tem Social Studies, você tem Science, que caminham também junto com as matérias de currículo tradicional. Então, isso, para mim, é o que faz uma grande diferença. Porque eles vão aprender as mesmas coisas de formas diferentes, né? Numa língua diferente. E isso facilita. Eu percebo que facilita, principalmente para que eles aprendam e desenvolvam mais a segunda língua. Eu acho muito interessante isso que você colocou, porque de fato isso acontece. Às vezes eles têm primeiro contato com o professor de matemática ou a professora de ciências, enfim. E aí quando eles vão para aula de science ou math, eles são obrigados de fato a forçar mais aquilo. E às vezes, de uma certa maneira, eu não sei. Muitos falam, eu não sei explicar, teacher, mas eu consigo entender mais matemática em math do que em matemática. Porque, de fato, a atenção ela é duplicada. Então, eu acho que isso faz a diferença. Eu concordo com você. É curioso. É curioso. O aluno aprende o mesmo conteúdo, porém em linguagens diferentes, é isso? Sim. Além das aulas mesmo de inglês, né? Da língua inglesa, que o embasamento do Fundamental 1 e do Fundamental 2 você trabalha muito a gramática, né? Então, você traz um contexto mais gramatical para que as crianças e os adolescentes eles tenham esse conhecimento prévio para poder aplicar nas outras disciplinas. Como também o que é muito interessante, trazer as aulas de business, porque aí é uma linguagem mais técnica. Eles até falam, nossa, teacher, é muito chato. Mas aprendi a fazer uma ligação em inglês, aprendi a fazer uma reserva de hotel, aprendi a discutir com o cliente. Então, você percebe que são coisas diferentes, né? Um mais focado para gramática, o outro mais para o mundo de negócios mesmo. Mas eles ficam completamente interessados. É que, na verdade, é uma estruturação. Sim. É como a gente diz, é uma estruturação. O aluno, quando ele fala, ele é capaz de entender o que ele está ouvindo para ele poder responder. Todas as habilidades andam junto. Se você escreve, você lê. Se você lê, você escreve, né? Então, é esse o ponto que ela quer dizer. Eu acho que a estruturação que vem desde o início, aí caminha assim, parte de gramática, vocabulário, aí trabalha as habilidades, né? Que é a parte de leitura, o auditivo, a escrita, a fala, principalmente, né? E, claro, não adianta, é aquilo que eu falo sempre, você tem lá a palavra maçã. Você pode saber falar maçã, mas isso dentro de uma estrutura, o que você faz com isso? Ah, não sei. Como é que é o verbo comer? Então, você não sabe. Não adianta você saber coisa isolada. Então, a gente trabalha essa parte de estruturar, para que, eventualmente, se precisar ler um texto em history, em science, uma explicação de fato, o aluno consiga acompanhar. E é importante porque
antigamente você falava, eu moro no interior, na minha cidadezinha, eu nunca vou falar inglês porque não tenho necessidade, eu não falo, não tem com quem praticar. Eu não vou trabalhar numa empresa que tem profissionais, né, que falam inglês, enfim. Só que com o passar do tempo, né, hoje a gente tem em São Paulo, grandes centros, tem empresas, tem multinacionais aqui, mas mesmo que eu esteja na minha cidadezinha no interior, hoje com o home office, você pode estar trabalhando numa empresa, numa Sim. multinacional da sua casa, no interior de qualquer lugar do Brasil, e falando inglês, pode entrar numa reunião de repente. Então, assim, é muito importante você estar preparado para isso. Volto a dizer, para você encontrar o inglês primeiro, antes do inglês te encontrar, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. É claro que o nosso cérebro, quanto mais exercício a gente faz, mais ele consegue se tonificar e se tornar uma mente criativa, como a gente estava falando aqui, né? Agora, a pessoa que estuda, ela vem... Tem uma maratona de aulas na parte da manhã e ela vai para casa. O que ela pode fazer em casa que pode associar a prática do inglês sem ser uma obrigação? O principal e o que eles mais gostam, música. Séries. Séries. Inclusive, nós costumamos trazer algumas aulas para o cante uma música com, sing a song with. E aí, joga uma palavra. E eles têm que completar ou cantar uma música que tem aquela palavra. Então, começa daí. Começa num jogo, numa Sim. brincadeira, você tá aprendendo e nem tá se dando conta. Exatamente. Só que aquilo é tão prazeroso que a maioria prefere hoje músicas internacionais do que as nacionais. Porque é interessante. Força, inclusive, não só aprendizado de vocabulário, prática de vocabulário, mas eles competem entre si para saber quem sabe mais. E é um momento, assim, de descontração, de competitividade, que aí você vai acabar trabalhando outras habilidades na própria língua, né? Mas a principal é essa. E trazendo para séries, então, mostrar o trechinho de uma série, ou trazer um conflito entre algum personagem. Agora é a vez de vocês criarem um conflito, então eles já ficam, eu vou associar a briga daqueles amigos e eu vou trazer para a sala. Então, eles criam um diálogo em cima daquilo. Eles estão sempre buscando alguma coisa diferente para o momento da aula. Então, se eu jogo um tema, por exemplo, eu falo, olha, semana que vem nós vamos falar sobre o sistema solar. Aí eu passo um vídeo de introdução. E o que significa tal coisa? E aí eu dou os termos em inglês, eles vão fazer pesquisa em cima daquilo. Mas é tão natural que quando você vai questionar o aluno, ou você vai ter a devolutiva daquilo, ele foi além, porque foi divertido. E ele fez sem nem perceber. E acaba sendo natural mesmo para eles. A busca de... Teacher, eu quero saber o significado ou sinônimo de tal coisa. Vai procurar na internet, eles já escrevem a pesquisa em inglês. Sim. Olha. Então, é muito gratificante, inclusive, ver isso. Me enche de orgulho falar dos meus alunos. Essa semana, acho que semana passada, na sexta-feira, eu percebi que o pessoal do ensino médio estava um pouco cansado e nós estávamos fazendo uma atividade falando sobre cinema, que estava mesmo no livro. E aí eu falei, eu vou dar um Jeopardy sobre cinema. Jeopardy é um game show lá fora, que você tem perguntas que são separadas por temas ou tópicos e, teoricamente, eles ganhariam um valor em dinheiro. Mas aí a gente faz em pontos. E é muito interessante, porque, assim, não basta só entender, e é óbvio, tudo em inglês, mas eles ficam muito bravos, porque eles falam, eu sei isso, mas eu não sei falar inglês, como é que eu falo tal coisa do Harry Potter em inglês, que aparece uma pergunta lá, X. Como é o feitiço X do filme tal? E eles querem trazer aquilo, é muito legal. Porque para eles isso interessa. Você entra de fato no mundinho deles. Então, essas coisas de interação é bacana. Leitura de livros também. Vejo vários alunos fazendo leitura de livro em inglês. E para eles isso é muito prazeroso. A busca do vocabulário fora, né, do contexto sala de aula. Então, se, por exemplo, business é mais focado para as aulas de negócios. Então, eles tentam sair um pouco disso. Puxado, né? Que é puxado, né? Ensinando o mundo corporativo para os adolescentes agora. Então, eles ficam curiosos em enriquecer o vocabulário através da leitura de livros. Olha só como que tem diversas práticas naturais
prazerosas que podem ajudá-los a tirar, a destravar, de fato, o inglês. Sim. Você lê o inglês, você lê um livro em inglês em voz alta e você só acompanha com os olhos, tem diferença no aprendizado? Vocês acham que facilita quando o aluno lê em voz alta? Quando você lê em voz alta, você trabalha também a fala, o speaking, né? É diferente de você só Não ler tem para só você. entendimento, né? É. Exato. E eu entendo que quanto mais você repete aquilo, é a mesma coisa o escrever. Você vai olhar para a lousa, enxergar aquela palavra, você vai interpretar, então o cérebro interpreta e você vai passar isso para o papel. Então, no momento que você vai passar para o papel, já é uma outra prática. Depois que você escreveu, você vai ler para ver se o que você escreveu está correto. E assim também é para a leitura. Você vai fazer a leitura, o cérebro vai fazer a associação, só que aí você não pratica mais nada. Se você já fala em voz alta, se você lê, então você já vai forçar o cérebro a fazer uma pronúncia correta, a dicção correta das palavras, tentar entender onde você possa estar errando e também não somente essa prática, mas você vai procurar a raciocinar aquilo que você leu, né? E leu em voz alta. E essa palavra. Então, Rússia, Russia. Será que eu falei certo? Será que eu não falei? É uma palavra de conhecimento meu prévio? Será que é uma palavra que está me soando estranha? Então, às vezes, vai até para o dicionário para descobrir se aquilo está correto. Porque tem a parte... Eu tento ensinar, né? Eu sei que é uma coisa que, assim, é muito mais complexa, mas eles olham um dicionário e aí tem a parte de fonética, de fonemas e tal. E eu falo, olha, esse aqui significa que o O é um pouquinho mais fechado, o som é mais ou menos assim, para eles também terem uma noção de como é que se pronuncia. E o que eles não encontram, eles veem no dia seguinte. Como é que fala essa palavra aqui? O que eu mais vejo nos corredores são os alunos conversando, e muitas vezes até em inglês, ou na biblioteca. Outro dia eu entrei na biblioteca, eles estavam no maior bate-papo lá em inglês, e eu percebo que é uma coisa natural, é uma coisa assim que destrava tão fácil. E eu queria que vocês falassem, a gente está chegando para o final aqui do nosso podcast, qual a dificuldade, ou se tem uma dificuldade de ensinar para essa turma? Eles são mais fáceis pela busca que eles têm pela internet, ou ainda assim tem alguma trava, assim, para aquela pessoa que quer aprender a falar inglês? Qual que é a maior dificuldade que vocês enxergam? Eu acho que são essas pessoas que têm a trava natural. Elas não se permitem errar. Geralmente é o que a gente... um perfil específico. Quando a pessoa tem trava, ela não se permite errar e ela não consegue se soltar 100% para aquilo. Insegurança. Exato. Então, é mais... E como a gente destrava isso? Agora que é o X da questão. Tem uma forma de a gente destravar isso ou apenas se permitir? A partir do momento que você consegue compreender que aquilo é uma necessidade, você tem que se entregar. Assim como você se entrega para qualquer coisa importante na sua vida. Então, essa entrega, ela precisa ser completa. Eu vou errar, faz parte. Estou na frente do meu professor e vou falar mesmo. Estou no meio dos meus colegas e vou falar mesmo. Aqui, fica um pouco mais fácil por conta de nivelamento. Então, um aluno que, por exemplo, nunca aprendeu inglês na vida, ele não vai estar no mesmo nível, na mesma sala, né, na mesma classe que um aluno que já tem um nível de inglês intermediário. Então, isso também facilita. Entender aonde a pessoa... Conforto, né? Isso foi importante você falar, porque às vezes o pai está em casa e, de repente, o aluno, sei lá, está no 7º ano. E aí, mas eu vou colocar lá, o colégio é um colégio bilíngue, os alunos que estão lá, eles estão tendo inglês desde as séries mais iniciais, e meu filho nunca teve, ou teve muito superficial. Como é que eu vou colocar o aluno meu filho para estudar nesse colégio? Então, tem um nivelamento onde ele acaba fazendo essa integração com os demais. Exatamente. E aí, óbvio, por conta do nivelamento, nós vamos trabalhar toda essa parte cognitiva para que seja o mínimo possível de desbloquear e deixar essa criança, esse adolescente se sentir um pouco mais confortável, justamente por não ter essa comparação de vou falar e vão rir de mim porque eu sei menos. Então, quando existe esse nivelamento, é possível fazer dessa forma. E aí, esse nivelamento ele é feito por faixas, por exemplo, do 5º ao 9º ano, depois do 1º à 3ª série do ensino médio, e aí você separa em
em graus Isso, em de evolução, em níveis? Quantos níveis você tem? Do sexto ao nono, Do sexto ao nono. vai do básico A1 ao pré-avançado. Básico 1 ao pré-avançado. São quantas categorias que tem aí? 6. 6, mas... Nossa, então 6. dá para nivelar bem, né? Para realmente o aluno se enquadrar naquela faixa que realmente ele se encontra. Né? Sim. E aí não rola o desconforto. Ele não vai se sentir... Constrangido. Fora do lugar, de fato, que lhe cabe ali. Ele nunca vai interagir com um aluno de Inter 1, né? Se ele é básico 1. Então, a gente toma esse cuidado exatamente para ele não ter esse tipo de questão. E a troca, eu acho que a troca com o aluno é muito importante. Sim. E já fomos... Eu tenho uma aluna na minha turma de business e ela tem muita dificuldade em falar, não se soltar. E eu falo, gente, eu já fui aluna, tá tudo certo, estamos aqui para errar, né? A gente não vai acertar o tempo todo. E... aos poucos, o conforto dela dentro da aula foi saindo. Eu acho que a troca com o aluno é muito importante também. Claro, a sua didática em sala, como você leva, como você propõe os exercícios, como você aplica, tudo isso. Mas também essa troca, para que também o aluno não se cobre tanto, eu acho muito importante, né? Eu, pelo menos, faço essa interação com eles e eu sinto que isso acaba fazendo um pouco a diferença para eles, para que eles não fiquem tão estressados, né, com medo de errar durante as aulas. Sim. E para os mais velhos, no caso, não só os alunos mais velhos, mas para os adultos. Os adultos. Que tem um certo bloqueio, às vezes a troca de conhecimento te traz algum prazer. Então, hoje existem inúmeros aplicativos que você pode fazer contato com pessoas de outros países que queiram aprender português e você vai escolher uma pessoa de um país que você queira aprender o idioma. Então, de uma forma mais natural, vocês vão começar a trocar informações, você sendo professor e aluno e a pessoa do outro lado da mesma forma. Então, isso também é divertido, né? É tão natural para mim e tão ruim para mim, desconfortável, aprender uma segunda linha, como é para uma pessoa do outro lado do planeta, né? Sim. Porque também existe muito essa cobrança de preciso falar inglês, preciso falar inglês, preciso falar inglês. Mas espera aí, quem fala português do outro lado? É difícil? É tão difícil quanto. Se não, uma das línguas mais difíceis também. Isso que eu ia falar. Existe uma conversa, né? Aí vocês podem me falar que aprender o português é muito mais difícil que aprender o inglês, é verdade isso? Muito mais difícil. Muito mais. E, na verdade, isso é cientificamente comprovado também. Uma pessoa que é bilíngue, ela tem chances de aprender um outro idioma, acho que com uma facilidade até assim, zerada. A mente, de fato, assim, é que nem dominó, sabe? Você tem eles todos em pé. Se aprender um idioma, eles caem, assim. Então, qualquer pessoa que já tem fluência em um primeiro idioma, consegue aprender outro com extrema facilidade, assim. O alemão tem muitas palavras que são similares ao inglês. Olha. Então, Sim. se você escuta um alemão falando... É muito similar. É muito similar. Então, isso aconteceu e eu não sabia que o alemão tinha palavras similares ao inglês. Eu estava num parque e aí eu comecei a prestar atenção na fila, porque eu estava acostumada ao inglês. Aí eu falei, nossa, essa língua não é inglês, mas eu tô entendendo o que a pessoa tá falando. Uma coisinha aqui, outra ali. Aí eu parei para analisar, falei, peraí, é alemão, mas tem palavras em inglês. E eu falei, caramba. E você entende às vezes, né? Às vezes a pessoa tá ali do seu lado. É muito engraçado. Tá aí meu próximo desafio, aprender a falar alemão. Mas eu posso falar por experiência, assim. Eu tive uma trava com espanhol por causa de uma professora. Eu era muito boa e ela fez um comentário, assim, na aula, quando eu já estava num nível básico para pré-intermediário, e aí aquilo me quebrou, assim. E aí eu saí do espanhol, fiquei frustrada, nunca mais quis saber. E aí, depois de muito tempo, eu falei, será que a gente de fato consegue? Assim, aí eu comecei a fazer francês sozinha. Aí eu tinha uma amiga que era professora de francês, eu falei, Aline,
me ajuda aqui, eu vou falar com você as coisas que eu tô aprendendo. Aí eu fui conversando com ela fui levando ela com Fernanda, onde você tá aprendendo? Eu falei, não, eu faço sozinha. Ela, você já tá falando muito bem. Então, você, de fato, cria uma facilidade. Você tem que ter rotina, né? Comprometimento, foco. Mas, para mim, pelo menos, foi bem mais fácil adquirir um outro idioma, assim, né? Depois do inglês. Isso aí, meninas. Obrigado aí pela entrevista, pela troca de conhecimentos. Dani, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Verdade. Muito obrigada. Fernanda também. E quando vocês quiserem vir trazer alguma novidade, eu acredito, né, o colégio é um colégio bilíngue, realmente é um colégio diferencial. Eu sempre falo que eu gostaria de ter tido a oportunidade de estudar num colégio como nossos alunos têm, né, como faz diferença. Realmente eles falam inglês, né? Eu acho que o grande mito de escolas é prometer que vai falar inglês e não conseguir falar o inglês, né? Muitas vezes o aluno sai de lá somente fazendo a prova escrita por tabela, mas a hora que vai falar, não fala, né? Exato. Só escrito. Então, aqui realmente vocês fazem um trabalho muito bonito. Parabéns às duas aí que estão aqui, mas toda a equipe, que eu sei que o bilíngue aqui é grande, né? São quantos profissionais? Lembra de cabeça? 12, 13. 12 profissionais, né? 13 aí, que tá aqui no colégio para poder levar todo esse conhecimento, essa segurança. Então, parabéns mais uma vez, meninas. Muito obrigada. E aí nos vemos no próximo episódio, então, pessoal. Tchau, tchau. Acompanhe as redes sociais do BAL e até a próxima. Até. Até. Tchau.